Fala galera, eu sou Rian Santana. Olá, eu sou Thalita Barbosa. Bem-vindos ao Pendura Podcast. Nosso convidado de hoje é advogado, procurador, doutor, professor, mestre Augusto Werneck, procurador do Estado do Rio de Janeiro. Bem-vindo, procurador, bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Eu gosto de ser chamado muito de professor. Eu gosto de ser professor. Professor Werneck. Eu gosto de ser procurador do Estado e gosto de ser professor. São as duas coisas que me bastam. Muito obrigado pela sua presença, sua disponibilidade. Sei que o senhor, como procurador do Estado do Rio de Janeiro, deve ter muito trabalho, porque o Rio de Janeiro dá trabalho, então... É verdade. Muito obrigado por estar presente aqui no nosso Pendura Podcast. Pessoal de casa, se puder, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, porque o Pendura Podcast tem conteúdo. Veja o gabarito do nosso convidado, professor Werneck. Hoje a gente estava até conversando sobre isso. Vamos atualizar o currículo do professor, e nem os sites que são especializados nisso conseguem atualizar. Até o próprio professor trouxe para a gente que está tudo desatualizado, né? A última atualização foi em 2020, então aqui o currículo muito é pesado. Antes de 2020, seria em 2020. Eu tenho documentos até 2020. Eu acho que esse é um fenômeno do nosso tempo, né? As pessoas ficam tendo que fazer o seu portfólio, fazer o seu dossiê, né? Mostrar ininterruptamente quem são. Eu acho que isso é uma das provas de que nós estamos num momento, a pandemia deve ter também contribuído para isso, né? Mas estamos num momento de pensar e repensar esses valores e essas características que são típicas do século XXI. Eu tenho horror do século XXI, sabe? Eu acho o século XXI péssimo. Essa questão de rede social, ficar o tempo todo mostrando, eu tô aqui. Tudo, isso surgiu a partir desse triunfo aparente do capitalismo no final do século XX, né, com a queda do Muro de Berlim e eventos sucessivos que tiraram o pudor do capitalismo, que passou a não ter mais limite. E não tendo limite, né, você vai desde a exploração desabusada de um entregador de iFood, até a fake news. São coisas que, né, estão no mesmo planeta, embora não pareçam ser a mesma coisa. E, junto com isso, a necessidade do indivíduo ficar alimentando dados a respeito de si mesmo, entendeu? Para que os outros eventualmente vejam. Isso é um absurdo completo, né? Hoje todo livro tem a cara do autor. Isso. Né? Isso é absolutamente dispensável, né? Shakespeare mostrava a sua cara, Dante, né? Ninguém teve a sua cara no livro e esses livros entraram para a história. Então, por que é que todo mundo hoje tem que ser um pouco popstar, né? Tem que ser um pouco um homem ou uma mulher que apareçam, né? Como o seu currículo, como, né, a sua vida privada, às vezes, a sua vida sexual. Tudo isso, né, está à disposição dos outros. É estranho. Hoje em dia parece que tem uma vida virtual e aquela que é de verdade. Eu queria falar, assim, antes que eu me esqueça, que eu tenho grande simpatia pelo nome do programa de vocês, do podcast de vocês. Obrigado. Porque eu sou da geração de estudantes de direito que recuperou a ideia do pendura. Olha que beleza. Que nós fizemos isso naquele momento para fazer resistência à ditadura. Claro que já era, né, uma ditadura do general Figueiredo, que não era a ditadura do general Médici. Mas era um momento em que, né, nós ainda tínhamos muito problema de acesso à mídia. Né? Não tinha rede social. Também não tinha muita fake news. Tinha outro tipo de fake news. Mas nós, né, tínhamos essas dificuldades e pensamos, né, vários centros acadêmicos, né, aqui no Rio, o CACO, o CALC, né, depois o CAEL, lá em São Paulo, né, o 11 de agosto, e resolvemos que, né, ia ser interessante retomar essa tradição do pendura que vinha lá do Castro Alves. Eu digo do Castro Alves, assim, eu não sei quem foi o maior jurista do Brasil. Muitas pessoas podem ter sido. Mas o maior estudante de direito do Brasil foi o Castro Alves.
o que ele fez como estudante de Direito, inclusive pendura, né? Exato. E outras práticas interessantes, assim, de irreverência, né? que era a base do pendura, né? E aquilo, mais do que qualquer manifestação, mais do que qualquer passeata, ganhou as primeiras páginas dos jornais. E chamando a atenção para o movimento, né? Da Faculdade de Direito, né? E reocupando de uma maneira alegre, em 1981, aquilo que de um modo triste, no semestre que eu entrei na faculdade, houve, que foi a morte da dona Lida, né? Na bomba na Ordem dos Advogados, quando era presidente, Eduardo Seabra Fagundes, que eu tive a honra de ser colega, grande procurador do Estado. É uma grande figura. São duas figuras que eu sou muito ligado, o Eduardo e o pai do Eduardo, Miguel, que me ensinou muito, sabia? Eu, menino, sabia? Ele me dava acesso a informações, a diálogos excelentes, formidáveis. Sabe? E o Eduardo é aquela grande personalidade que eu acostumei a conviver, que nós fizemos agora a pracinha. Temos um samba excelente da Procuradoria, uma vez por mês, ali na pracinha do lado do Convento do Carmo, que nós arrecadamos de volta para o Estado, né? Ali se chama Praça Procurador Eduardo Seabra Fagundes. Olha. Show. Muito bacana. Foi uma... Então a gente já vai, tá? Anota o nosso nome que a gente quer. Não, né? Agora vai ter, em setembro. Vamos dar um pendura juntos aí, professor. Pendura não, pô, agora não pode mais, só estudante. Eu terminei minha carreira de pendura como professor, ensinava seus alunos? Soltando alunos no pendura. É isso que eu ia perguntar. E depois já fazia aquele ensinei a não fazer mais pendura. Por quê? Porque as razões que fundamentaram o pendura, né, vamos dizer assim, precluíram. Não, ninguém mais lembra, o pessoal só queria dar um pendura. Pois é, as pessoas não estavam pensando nada, não tinha discurso, não tinha nenhum tipo enfim, de lembrete do que era de fato. De remissão ao que, né, ao que fora. Né? Não, as pessoas estavam ali querendo dar prejuízo no restaurante. Aí nós não ficava bem, né? Os estudantes de direito, né? Hoje em dia o senhor está ajudando o Estado a sair do pendura. Como procurador. E a gente precisa agradecer, inclusive, ao professor, né? Que, então, hoje a gente mantém, teve o nome Pendura aqui para o podcast, porque ele trouxe de volta a história do pendura. Isso aí. Pra cá. Isso aí. Pois é, e porque foi cooptado, né? Essa coisa da cooptação, ela acontece, né? As elites cooptam, os grandes capitalistas cooptam, né? O pendura foi cooptado. Porque os grandes restaurantes ou deixaram de abrir, os melhores restaurantes, ou passaram a servir um cardápio de segunda, quando via que o indivíduo era estudante de direito. O que era uma humilhação. Evidentemente. Então aquilo ali começou a se dissolver. Aí as pessoas começaram a ir para lugares que não era o objetivo do pendura, porque o objetivo do pendura era a gente dar um pendura mesmo num lugar que era muito bom, num lugar que era frequentado pela elite. Né? Essa era a notícia. Os estudantes de direito estavam aqui falando de Castro Alves, Rubem Barreto, e uma grande história, né? Às vezes meio verdade, meio mentira, meio romance. E o senhor já fez muito discurso nesses penduras? Eu fazia. Normalmente eu fazia o discurso do pendura. Na hora da conta, um se levantava, normalmente eu, e falava, e aí começava. Desde 1862. Aí o garçom já sentia que era um problema. que não era só champanhe, não era só uísque, que tinha, né? Show de bola. Professor, estava, lógico, né? O convidado desse gabarito estava sempre pesquisando, né, a história do senhor. E eu vi uma curiosidade que o senhor trabalhou na Assembleia Nacional Constituinte. Eu trabalhei, pois é. Como é que foi essa Assembleia? Foi a melhor coisa da minha vida, sabia? Pública, né? Da vida privada tem os meus filhos, né? O Augusto que está ali e a Mariana que está lá. Mas, na minha vida, foi a Assembleia Nacional Constituinte. Aquilo era um ambiente de liberdade, era um ambiente de discussão, era um ambiente de esperança, sabe? Era um momento, eu nunca pensei que hoje, 34 anos depois, naquele tempo, eu poderia pensar que o Brasil teria chegado onde chegou. Depois de ter vivido assim, um processo tão virtuoso. Sabe? Ali a gente convivia, né? Eu era... tem alguns
colegas da minha geração, como, por exemplo, lá da PUC, o Adriano Pilati, né, que trabalharam na Constituinte também, né, e vários outros, o Raul Cid Loureiro, que foi procurador-geral do Estado, que depois faleceu, sabe? Pessoas assim, excelentes, e a gente ia conversando lá. Ia o Carlos Roberto Siqueira Castro ia para lá, o Luiz Roberto Barroso ia para lá, o Eduardo Seabra Fagundes me levava para passear com ele. O garoto. Eu tinha 23 anos, 24 anos. Nossa. Pois é. Já era procurador? Já era procurador, já era professor e era muito feliz. Muito bacana aquele tempo. Hoje o senhor vê a nossa Constituição com... Hoje eu vejo às vezes os artigos que eu ajudei a escrever. Eu trabalhei na comissão de redação. Com 115 emendas, né? Acho que foram 115 emendas. Como que o senhor vê essa... Eu acho que isso é o Brasil, entendeu? Eu acho que a estrutura da Constituição, ela permanece. Eu também penso. Tanto ela permanece que ela é malquista pelos golpistas. É malquista por quem quer, entendeu? Derrubar a democracia, né? Por quem quer fazer que se diluam as aspirações do povo. Né? A nossa Constituição ela é muito, 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 muito adequada à realidade nacional. E sofreu. O Brasil sofre, a Constituição sofre. Então, emendam a Constituição, às vezes por bem, às vezes por mal. Sim. Nessa 115, houve boas emendas à Constituição. Né? Mas houve outras que não foram. A reforma da Previdência, então, a 113... Pois essa é a última. Mas você vê, a 103, né? A 103 veio a 20, a 40, a 65 e a 103. São 4 emendas de reforma da Previdência. E vocês podem esperar por uma quinta que haverá reforma da Previdência. Assim como houve uma reforma administrativa bem feita da emenda 18 e 19 e a atual não se consegue votar, porque é mal feita. Né? Uma pressão muito grande. Há uma pressão, mas não se consegue votar porque ela é mal feita. A PEC 32 é mal elaborada. A emenda 19 foi coordenada pelo ministro Bresser, que era um homem de muita categoria. Né? O ministro Bresser chamou todos os secretários de Estado de Administração. Eu era um deles. Né? Mas tinha secretários do nível do Miguel Reale Júnior, né? Do Carlos Aires de Brito. Então, nós sentávamos e discutíamos. Né? Lá da Bahia vinha um grande administrativista, o Paulo Modesto, que foi ser o consultor jurídico do Ministério. Isso, eu era secretário de administração do Estado do Rio. Nós, ordinariamente, nos reuníamos uma vez por mês e alguns que tinham formação jurídica iam toda semana para Brasília discutir aquilo. Depois houve grandes seminários acerca daqueles temas. Houve muita discussão. Então, a reforma saiu e, mesmo assim, tem alguns pontos que não foram ideais. Mas, por exemplo, o que eu mais lutei, hoje é um sucesso, que é o artigo 241, que permite os consórcios entre os municípios, permite transferir bens da União para os estados, dos estados para os municípios. O SUS se viabilizou pelo artigo 241 da Constituição. É a Constituição que funciona, que faz o Brasil ser eficiente. Aí ninguém fala. É verdade. Não tem um artigo dizendo. O artigo 241 da Constituição e na sua virtualidade para o Brasil. Essa expressão era do Maurice de Verger, que é um constitucionalista francês, que falou, né, la virtualité de la Constitution, sobre a possibilidade, né, da Constituição conter dispositivos aparentemente de aplicação remota, né, ou pouco efetivos, mas que no tempo revelam a sua virtualidade. Foi o caso da disposição da Constituição Francesa da Quinta República, quando previu a coabitação entre um presidente de um partido e o primeiro-ministro de outro. Que jamais houve. Lá no tempo do De Gaulle isso era impensável, até que teve Mitterrand e Chirac, 30 anos depois. Então, o 241 tem essa virtualidade. Ninguém achou esse negócio de que a lei vai poder autorizar, passar
né? Todo mundo falava de estabilidade de servidor, falava essas coisas. Eu disse, não, o importante é isso, porque se nós conseguimos transferir servidores com serviços, nós organizamos o Brasil. Pô. Isso. Servidores públicos, né? Função essencial do Estado. E uma PEC 32, que quer manter só as carreiras típicas de Estado, é uma carreira Pois é, mas o típico de Estado é uma coisa que é também de muita relatividade. É o que é interessante e coloca nessa E se você ver, eu tenho a experiência de ter sido secretário de administração. Você vai ver que no Brasil, né, o servidor ganha mais na medida em que ele está mais afastado das relações sociais reais que o serviço público tem que atender. Ou seja, se ele está dando aula, se ele está cuidando de doente, ele ganha menos do que quem está decidindo processos. Sim. Nessa pandemia São todos claro profissionais isso, de nível superior. Nós não estamos falando, né, daquelas desigualdades e diferenças que existem por causa de outras raízes. Nós estamos falando de médico, engenheiro, professor e advogado. Ele vai ganhar mais. Se o advogado vem para perto da relação social real, ou seja, vem para perto dos pobres, ele começa a ganhar menos. Se o professor, né, vai para longe dos pobres, ele começa a ganhar mais. E, todavia, o Estado é dos pobres. Porque o Estado serve para os pobres. O Estado não serve para nós. Hoje em dia, no Brasil, cada vez mais nós vemos isso. O Estado é o único patrimônio que os pobres têm, esse patrimônio coletivo que se chama Estado. Se você tira o Estado dos pobres, se você paga pior o profissional dos pobres, com certeza. Você vai ter Quem tem uma condição paga plano de saúde, paga segurança, paga escola, né, privada, universidade, estuda fora do Brasil. E os pobres que estão precisando do Estado. E na pandemia, principalmente, né, quem ficou na linha de frente, o pessoal do SUS, né? Pois é. Tem que ter nosso aplauso, porque eu falo muito nisso também, porque eu trabalho com previdência. O Brasil não requisitou leitos, foi absurdo. Né? Não escutei, não requisitou? Não requisitou leitos. Ah, tá. O Instituto da Requisição, está lá, artigo 5º, 25 da Constituição Brasileira, e nós não usamos. É uma virtualidade que ainda não chegou nesse tempo. Na aplicabilidade, Na né? aplicabilidade, não. Pois é, por quê? Porque o poder dos donos do sistema de saúde é enorme. É verdade. É tão grande que eles foram até preconceituosos nesse caso. Eu conversei, tem um dos meus clientes médicos, chegou para mim e disse, eu cheguei, mas o doutor fulano, isso aqui. Ele disse, não, se aplicar a tabela do SUS, a gente vai pagar, sei lá, 100 mil por mês por um CTI. A maior parte dos hospitais vai querer isso. Porque vai ter todo o CTI cheio o tempo todo. Vai ter uma escala enorme. Todavia não quiseram. Verdade. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa que cuida da administração do Hospital da Posse de Nova Iguaçu, ela trouxe exatamente isso. A quantidade que aquele hospital consegue de fazer dinheiro mesmo, para cobrar. Exatamente, tem grande faturamento. O Hospital da Posse é o ponto principal do hospital ali, é o faturamento. Essa cobrança. Você estava falando da Constituição. A Constituição, nossa, ela tem um desses dispositivos mais interessantes, né? E que eu utilizei muito em argumentação acerca de outra luta que nós temos, que é o artigo 3º, inciso 3º da Constituição, quando diz que é um objetivo da República, um objetivo fundamental da República, reduzir a desigualdade social e regional. Você veja que a Constituição, aí que afirma a isonomia. Não é nem quando diz que todos são iguais perante a lei, nem diz que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. No artigo 5º, inciso 1º. É lá no 3º, quando ela subversivamente admite que o Estado é desigual. Admite parte do pressuposto da desigualdade e manda reduzir a desigualdade. Esse dispositivo permitiu a existência do sistema de cotas. Isso aí. Entrar nesse assunto. Pessoal de casa, é uma verdadeira aula, hein? Verdadeira aula de direito, nosso professor. O Rio de Janeiro teve a instituição das cotas muito antes do que até a própria lei. Nós estamos fazendo 20 anos. O Rio de Janeiro tem mais de 22 mil cotistas.
Então, professor, o senhor 22 participou mil diretamente... cotistas. Sabe o que significa 22 mil cotistas a R$150 mil um curso universitário? Significa 3 bilhões e 300 milhões. Foi a maior política de distribuição de renda da história do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro foi pioneiro. Foi pioneiro. O pessoal de casa que não sabe, né? Quanto que o senhor contribuiu para essa questão de cotas, enquanto eu contribuí, jurista, outro dia eu falei outro dia sobre tem gente isso. que não sabe, né? Nossa audiência... Eu fiz na PUC, eu fiz a primeira disciplina que se chamou Ações Afirmativas. Sabia? E hoje ela não é mais em 2007. 2007. Quando essa disciplina fez 10 anos, aí eu passei para uma colega de grande valor, professora Carolina, negra, que eu disse que isso não é mais a hora de branco dar esse tipo de aula. Já tem muitos professores negros e negras aqui para dar essa aula, tem que dar. E aí foi assim. Mas, na Procuradoria, outro dia me perguntaram isso, na Procuradoria nós somos síntese, sabia? Não somos referência, somos síntese. Então, todos os nossos colegas realmente se deram para que o sistema de cotas prevalecesse e fosse sustentável juridicamente. A primeira lei era uma lei que tinha muitos problemas. Aí as pessoas começaram a entrar e os brancos, em geral... Isso foi em 2000. Começaram a entrar, UERJ, né? começaram a entrar nas universidades estaduais, o UERJ, o ENF. Como vanguarda aí do Brasil. Exato. Aí, o que fizeram naquela época? Começaram a entrar com mandado de segurança, querendo a vaga do outro, né? Poxa, aí a solução de advogado trouxeram para nós, né? A solução da Procuradoria não foi solução de jurista, não foi. A advogado, na época, era tranquila a jurisprudência do Supremo, até hoje mas hoje já existem algumas condicionalidades em relação à impossibilidade de arguir a inconstitucionalidade de legislação revogada. Então, nós tratamos de revogar a lei anterior e substituir por uma que era mais tranquila em 2003. Ah, sim, 2003. Nós ganhamos todos os mandados de segurança. Não fui eu, foram todos os colegas que trabalhavam na área. Perfeito. Já pensou? O que seria perder um mandado de segurança desse? Nossa. Sair alguém da vaga para entrar outro e começar a sair outro, pedir extensão. Né? Poxa, né? E acabar a segurança jurídica Pois completa. Exatamente, né? Que eu não vou nem citar o nome, né? Alguns professores que foram muito contrários à lei naquela época, entraram com liminar para... E hoje são a favor. Hoje eles são a favor, porque eles realmente... Pois viram que os nossos melhores alunos normalmente são os alunos... Eu tenho alunos prounistas na CUT, na PUC. Na PUC. Eu tenho na PUC Rio, eu tenho alunos prounistas, e esses alunos prounistas, normalmente, são os melhores alunos. São aqueles que, estão na batalha. São aqueles que dão um valor ao conhecimento que os outros não dão. Estar na PUC, né? Porque quem tem 1000 coisas, né? Quem teve o PlayStation quando era criança, quem teve a melhor bicicleta, quem conheceu a Disney, quem fez isso, quem fez aquilo, já tem um patrimônio. Né? Sim. Chega na faculdade, né? Aquele outro não. O patrimônio dele é o conhecimento. Ele sabe que o conhecimento é mais do que todas aquelas coisas. E vai atrás do conhecimento. Eu tenho exemplos assim, formidáveis de alunos, sabe, que são alunos que já há muitos anos, que a PUC tem um programa específico de ação afirmativa há muito tempo. Então eu dei muitas aulas para esses alunos. E, claro, na Procuradoria-Geral do Estado, isso foi importante, o que o sistema de cotas fez com a Procuradoria-Geral do Estado. Existem algumas lutas na história da nossa instituição que nos marcam. Né? Certo. Como foi lá o caso da reversibilidade dos bens da Light, né? Que o Barbosa Lima Sobrinho foi o procurador responsável. E que gerou depois, muitos anos depois, quando decidido a nosso favor no Supremo, né, o voto dizendo que litigam nesse processo os 2 maiores escritórios de advocacia do Brasil, o Departamento Jurídico da Light e a Procuradoria-Geral do Estado da Guanabara. Então, né, depois, no caso da desapropriação das ações dos ônibus, quando se abre a Procurador-Geral, que foi uma coisa inusitada, o Brizola governador,
né? As pessoas todas, né? Muito empolgadas. E os procuradores conseguindo cumprir, né? Porque a ideia era não encampar, era desapropriar o controle. Eu falo que, você falou de Brizola, professor, as pessoas, lógico, juventude está acompanhando o canal, tem muita gente jovem que não conheceu o Brizola, o que ele fez, e foi uma pena o Brizola não ter rede social, né? Porque pelas fake news... Mas basta uma coisa, porque o bom não é fake news, o bom é fato. Vocês olhem para um CIEP, vocês vão ver uma obra que tem pelo menos, os CIEPs que estão aí, né? 35 anos. Né? 35, 36, 37, e estão todos de pé e bonitos. Isso mesmo. Né? São obras, né? O governo do Brizola legou 300 e poucas obras de Oscar Niemeyer em todos os municípios fluminenses. E que estão em pé, servindo a sua finalidade. Então, isso é um julgamento, né? Importante. Outra coisa, né? E eu falo até com autoridade, porque em determinado momento, né, eu saí do PDT e não estava mais junto, mas isso é um reconhecimento eterno. Né? Hoje tem pessoas como o Darcy no governo, né? Pessoas como o Nilo Batista no governo. Né? Eles depois brigaram, mas o meu querido, né, compadre Marcelo Alencar, grande governador, eu estava falando da história da Procuradoria. A Procuradoria teve na época, né? E em outros campos, na desestatização, agora na SEDAI. Então são todos momentos importantes para a Procuradoria. Mas o sistema de cotas veio para dentro da Procuradoria. Eu ia perguntar sobre as cotas no serviço. As cotas parecem muito com o tempo em que um grande procurador, Miguel Baldez, eu trabalhei com ele no núcleo de terras. Né? Aquilo também veio para dentro da Procuradoria. Depois acabou se perdendo porque os métodos participativos foram se diluindo, acabando, uma erosão completa da participação. Agora nós estamos começando a voltar com mecanismos e métodos participativos. O sistema de cotas teve isso. Ele veio para dentro da Procuradoria. E o que eu quero dizer com veio para dentro é que o Frei Davi passou a frequentar a Procuradoria. Nós passamos a fazer todas as leis de cotas. Fizemos a lei de 2008. E a lei de 2008 já previa por 10 anos as cotas, e depois a lei de 2018 prorrogou por mais 10, para chegar a uma geração, a 25 anos, que é o mínimo para se julgar um programa desse. Né? E agora acabamos de fazer a lei prorrogando, tá, com o governador para mandar para a Assembleia, prorrogando por 10 anos o ingresso no serviço público. Porque eu sempre falo, quando falo de ação afirmativa, falando da universidade, não é para ninguém entrar na universidade, é para sair. Entendeu? A importância é sair, não é entrar. O professor falou muito bem, né? Mas e depois de sair, né, Darcy falava isso, sair e arrumar um emprego. Eu pesquisei bem uma parte que o senhor falou, professor. Dava uma matéria de ações afirmativas e depois o senhor retirou. Então, você passou a sua cadeira para uma pessoa realmente no teu local de fala. No lugar de fala e para dar a relevância, né, à existência dessas pessoas que começavam a assumir os seus papéis. Pô. Eu acho... Poderia ser, eu falo assim, nós podemos ser as camélias da segunda abolição, nós podemos ser, entendeu? Eu tinha até um grupo, a primeira vez que eu dei ações afirmativas, os alunos eram todos brancos. Sim. Depois passou a mudar, mas os primeiros eram todos brancos, eram poucos e brancos. E aí eu disse, vocês vão ser os novos abolicionistas. E aí eles passaram a se intitular os novos abolicionistas, por quê? Porque seria o único papel que o branco pode ter. Né? A primeira abolição foi feita pelos brancos. A segunda não pode ser. A segunda tem que ser feita pelos negros. Correto. É isso. E hoje como está a faculdade? Ela está, na sua grande maioria, já bem diversa? Está diversa, mas ainda tem muitas questões. Lá na Procuradoria hoje, por exemplo, nós temos uma comissão de combate ao racismo estrutural. Que já é um resultado, e temos um programa de inclusão social que é para alunos cotistas.
Quer dizer, como isso que eu disse, o sistema de cotas entrou na Procuradoria. O Bruno do B é um procurador-geral que é hoje de uma geração que já cresceu, ele tem 20 anos de Procuradoria, vendo só sistema de cota na frente dele. Já isso como uma realidade. Então ele tem uma facilidade enorme de assimilar e de propor novas coisas, Já de está além. enraizado. Então, Exatamente. Já... Então já tem uma geração que já venceu, como procurador, o racismo estrutural. Mas isso é um trabalho de todo dia, porque Exato. a gente vem das piores experiências. O senhor falou assim, professor, aluno já vinha com um patrimônio, né? O PlayStation, uma viagem para Disney. E, de fato, os negros foram patrimônios no Brasil, né? O patrimônio no Brasil foi modificando ao longo da história. Ele está em modificação. Né? Tem uma categoria marxista, que é a acumulação primitiva, né? Ou seja, que se explica muito no caso da Revolução Industrial, a acumulação primitiva do ouro, né? Do metalismo, trouxe o recurso suficiente para se fazer a indústria. No Brasil, a acumulação primitiva veio do negro. O grande valor, o Raimundo Fauro escreve isso, mesmo sem ser marxista. O grande valor, e é procurador do Estado também. Né? Só da procurador do Estado. Vem tomar um café com a gente aqui. O Raimundo Fauro dizia o seguinte, desde já, hein? a grande commodity do Brasil colonial e imperial não foi o açúcar, não foi o gado, não foi o café, não foi sequer o ouro, foi o negro. E essa acumulação fez nascer, e talvez seja muito sintomático, o capital financeiro no Brasil. Sim, é isso. Porque o que se tinha acumulado em escravo se passou para a finança, quando acabou o tráfico negreiro. O homem branco da terra, acumulava um patrimônio no qual os negros nunca poderiam acumular esse patrimônio. E o grande... Daí já vem a desigualdade. E a garantia que era dada pelo fazendeiro, né, era a safra ou o escravo, quando tomava o dinheiro para poder investir na fazenda. Então, né, o capital financeiro, né, era o maior senhor de escravos, na verdade. Porque ele tinha essas hipotecas. Então, girava a economia. Então, veja você de onde que nós viemos. É isso que eu falo. Entendeu? Essa é uma questão muito, 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 muito grave que tem que ser assimilada, né, em todos os sentidos e em todas as classes sociais, em todos os grupos de pressão, em todas as instituições universitárias, em todas as, enfim, em todas as instâncias da sociedade brasileira. Nós somos racistas, nós temos uma estrutura racista, porque a escravização de pessoas deixa marcas indeléveis. Nas instituições públicas, veja só, eu falo muito isso nas minhas aulas de direito administrativo. Nós tivemos, depois da abolição, o que eu chamo de ações infirmativas, ou seja, ações afirmativas ao contrário. Né? Então, o que havia? Né? Ora, o indivíduo era livre, mas não podia jogar capoeira. Né? Criou-se um tipo que existe até hoje, a vadiagem. A vadiagem é o quê? A vadiagem é estar o indivíduo, né, na rua em franca ociosidade, é o elemento subjetivo do tipo da vadiagem. Essa é engraçada. A franca ociosidade se destina a quê? Se destina a um ex-escravo. Né? Aí nós temos, você é livre, mas não pode ser candomblessista. Você é livre, mas não pode sambar. Você é livre, mas não pode ter o jongo. Você é livre, mas continua, como no caso do João Cândido, levando chibatada no navio. Isso é em 1910, 22 anos depois da abolição. Ainda tinha castigo corporal na Marinha. E aí você é livre, mas você tem que apresentar, para entrar num concurso, a certidão de nascimento dos seus avós. Porque escravo não tinha certidão de nascimento de avó. Entendeu? E aí nós íamos vendo esse desdobramento de, né, práticas, isso aí do ponto de vista do poder de polícia, né, da relação autoridade-liberdade do Estado. Agora, se você vem para os serviços públicos, você vai ver que os serviços públicos que foram pensados, né, na Europa, nos Estados Unidos, como
mecanismos de equalização, né, social e econômica. Porque você, né, presta o serviço para o mais pobre, com isso ele gasta menos dinheiro e ele fica, né, perto do mais rico. Né? Não vai chegar, mas vai ficar. Mas no Brasil os serviços públicos foram feitos para os ricos. Sim. Primeiro para o rico, depois para o pobre. Primeiro para o branco, depois para o preto. Primeiro no centro, depois na periferia. Ou seja, aumentou a pobreza, aumentou a desigualdade. No caso da universidade. Pô. A universidade é onde se adquire o conhecimento. Então, você, da abolição até 2000, né, você vai ver que passaram-se 120 anos. Então, foram 120 anos, foram 5 gerações, nas quais você tirou a possibilidade do conhecimento. Né? Então, você deixou, né, os ex-escravos 5 gerações atrás de todas as outras que vieram para a universidade pública, financiado pelo Estado. Quando as pessoas falam que tem a dívida histórica, muitas pessoas não sabem também, não É estudaram dívida mesmo. É Não dívida, é dívida histórica, não é figura de retórica. Não, é dívida histórica, é dinheiro. A explicação do professor, perfeito. Pois é, como é que você... Né? Você O indivíduo tinha um valor... Professor, eu gostaria de ter sido seu aluno. Não, porque isso aí é aluno, todo mundo é aluno de todo mundo. Por isso aqui a gente está trocando história. Não. Mas é verdade, porque as pessoas falam de dívida histórica, mas também não pesquisam, não sabem. O professor está contando aqui, né, de geração em geração, a questão da dívida histórica que continua. Está melhorando? Pois é, nós estamos resgatando, começando a resgatar. É por isso que quando a gente diz, não pode a gente entrar naquela de admirável mundo novo. Agora os pretos entram na faculdade, nós estamos muito felizes, o Brasil está uma maravilha. Não é verdade. Ainda existe fraude ao sistema de cotas, tem que ter comissões de heteroidentificação, né? Tem que, né, volta e meia, né? A gente vê um caso, né? No comissão noticiário. chegou a trabalhar, né? Eu trabalhei na proposição de como seriam essas comissões. Houve casos assim, os primeiros casos lá na Procuradoria do Município de São Paulo, um concurso importante. Né? Teve um da magistratura. Tinha uma moça assim que nem você dizendo que era negra. Essa autodeclaração ficou no campo subjetivo, né? Mas acontece que quando a gente fala de negritude no Brasil, a gente está falando de fenótipo, não está falando de genótipo. Certo. Né? Não tem aquele negócio do one drop of blood que tem nos Estados Unidos, né? Que você, eu sou filho porque eu tenho uma gota de sangue. Não. Ela é genética. Aqui não é genética, aqui é fenótipo. É aquele indivíduo que é parado pela polícia na blitz. Né? É aquele indivíduo que é barrado no restaurante. É aquele indivíduo, né, que pergunta, o senhor quer o quê? Assim, com uma maneira ameaçadora quando entra, né, numa loja. Uma loja, né? ou então exatamente. Você... É aquele filho da menina que foi, né, quase bateram no garoto lá na padaria no Leblon, na Rio Lisboa. Isso. Esses são os indivíduos que são destinatários do sistema de cotas, que são os destinatários do racismo estrutural brasileiro. Então, a gente, quando vai ver um caso desse, tem que perguntar logo, qual é a sua história de discriminação pessoal? Qual é a história de discriminação da sua família? Verdade. Porque não existe. Não tem nem o histórico. Aí não tem essa história de que a vovó era preta, entendeu? O negócio é, sabe? Teve um caso há pouco tempo de um candidato à magistratura, eu não lembro se foi no Rio de Janeiro. Louro de olhos verdes, azuis. Não lembro muito Era bem. o Leonardo DiCaprio que fez o concurso. Foi julgado, eu acho que foi no Rio de Janeiro, sim. Aí ele entrou com mandado de segurança, enfim, contra a decisão, porque repercutiu e tudo mais, mas aí caçaram, retiraram estão retirando. Isso está acontecendo, está sendo... Mas para você ver, isso é o quê? Isso é a coisa mais incrível que o sistema de cotas criou. É um crime de branco. Porque... Esse crime, né, o sujeito ativo só pode ser um branco. Tem que ser tipificado. Os crimes que foram... O Código Penal, que sempre foi reservado para os negros, agora tem um crime de branco. Deve ser tipificado lá, criado. Então... isso é falsidade ideológica. Mas eu acho que deveria ter... Sim. É uma das agendas que existe aí, é criar um tipo específico dessa falsidade ideológica na autodeclaração. Porque é um dolo muito pernicioso o branco querer virar preto. Isso aí tem que ser racismo também. Porque isso é uma forma de racismo, para se dar bem e tomando uma vaga do preto, que ele está dizendo que é e não é,
e tomando uma vaga de um branco. Porque o branco, ele tirou 7 e quer entrar na faculdade antes do branco igual a ele, que tirou 8 e não está fingindo de preto. Sim. Então veja que são duas, tem dois lesados. Exato. Além da sociedade, além da ordem jurídica, tem um indivíduo X que ele está tomando a vaga. Concordo. E o Y que ele, né, passou na frente. Fora que é imoral, né? Não, isso é grande imoralidade, é uma imoralidade completa, é essa imoralidade da elite brasileira. Mas é a mesma imoralidade do senhor de escravo, né, que dizia, né, como dizia lá o barão de Pati do Alferes, meu trisavô, dizia que você não se devia fazer castigos exasperantes no negro, porque isso podia levá-lo à revolta e tal, mas jamais deixar de castigar. Né? Dizendo assim, por quê? Porque senão o negro pode achar que o senhor ficou meio bundão, né? Então o cara tem que castigar. Vejam bem, essa é a visão da elite brasileira. Então, até hoje, né, as pessoas acham que o lugar é delas. Sendo o concurso público aí para todos, né? Basta estudar, Pois é. se dedicar. Pois é, mas elas acham que o lugar é delas, que ele, né, é branco, é da elite, então ele pode fazer qualquer coisa. Esse é aquele racismo enraizado mesmo. Pois é. A pessoa já quer, Ela já parte do pressuposto que é diferente, que está em outro patamar. Eu quero, eu faço. Professor, mudando um pouco de assunto, a gente já conversamos sobre pauta racial, que é muito importante, mas eu tenho que aproveitar a sua presença aqui para falar do que eu puder, né? Eu não sei quando que o senhor vai voltar. As portas estão sempre abertas, mas eu tenho que explorar o convidado, no bom sentido. Eu vi uma palestra que o senhor deu na UEMERJ sobre propriedade, sobre o direito à propriedade. E, por exemplo, o Pendura Podcast, hoje em dia, é uma propriedade intelectual. Há um registro, o NPI, você registra a patente, tem várias propriedades. Como eu voltei lá para falar do negro, do escravo, que foi uma propriedade, teve a propriedade da terra, teve vários tipos de propriedade. O senhor participou da Constituição também, na criação desse plano das cidades? Alguma coisa a ver com reforma? Teve participação sua ou não? Eu tive um grande professor, também procurador do Estado, que me inspirou demais. Se eu dou aula hoje, é muito por causa dele, Ricardo César Pereira Lira, que foi presidente do Instituto, foi diretor da Faculdade de Direito da UERJ, e era assim o nosso paradigma, levava a gente para a casa dele para dar aula, sabe? Um cara formidável. Tá aí, é uma figura ótima, excelente. Essa época devia ser mais legal estudar. Era muito bom estudar, era uma figura que, sabe, nos dava não só um acolhimento, que é muito importante que o professor tem que dar, sim, mas também, entendeu? O conhecimento, sabe, uma generosidade democrática na distribuição do conhecimento para os outros, sabe, uma coisa maravilhosa. E ele eu me lembro quando ele, muito feliz, disse para nós, alunos, que ele tinha sido nomeado presidente da comissão que ia fazer a Lei de Desenvolvimento Urbano. O projeto de Lei de Desenvolvimento Urbano, e ele já tinha participado, que foi em 79, 80, da edição da Carta do Embu, que junto com a Laor Café Alves, Eros Roberto Grau, vários professores de direito urbanístico e de direito civil, eles fizeram essa carta que era dos princípios do desenvolvimento urbano no direito. Em Embu das Artes, né? Embu das Artes. Acho que o das Artes veio depois da carta, quando a carta era só Embu. Aí teve um incremento. Aí teve um incremento. Mas aí o Ricardo falou para nós que ia ser presidente dessa comissão e tal, das ideias, direito de superfície, o solo criado, e trouxe essas ideias e começou a falar muito de função social da propriedade, da função social da propriedade urbana, né? Eu, às vezes, quero dar uma aula sobre esses assuntos. Isso já me aconteceu 2 vezes na vida. De dormir assim, pensando, por que eu vou falar amanhã? Aí sonho com uma aula do Ricardo Lira. Pô, que sonho bom. E vou, no dia seguinte, dou a aula. Impressionante. Sonhar, da maior metafísica. Mas ele foi muito importante. Ele era um homem de tamanho espírito crítico.
que eu cheguei para ele e disse, né, o Estatuto da Cidade, que foi o produto desse trabalho primeiro dele, porque a Constituição veio antes, né? O projeto foi para a Câmara, ficou sendo, enfim, ficou tramitando, veio a Constituição, o projeto continuou tramitando, entendeu? Entendi. E o Código Civil, que era de 75, foi, né, aprovado em 2000, e o projeto, que era de 82, não foi, só foi em 2001. Aí eu disse, puxa vida, professor, um projeto, né, pequeno, afinal de contas, em razão do Código Civil, em face do Código Civil, né, demorou quase o mesmo tempo. Ele disse, meu filho, como é difícil mexer com a propriedade nesse país. Mas, pois é, ainda mais a propriedade urbana. O maior negócio que o capitalismo criou foi colocar uma laje em cima da outra. Você tem aqui embaixo 1.000 metros quadrados. Aí o teu gabarito é de 20 andares. Você colocou 20.000 metros quadrados em cima do 1.000. Sim. Você aumentou 20 vezes a sua terra. Ninguém nunca pensou, né? Quando o capitalismo floresceu lá no século XVIII, né, essas possibilidades não existiam. Né? O Adam Smith, o David Ricardo, né? Essas pessoas. John Locke. Pois é, uma época diferente. De repente, né, você inventou o concreto armado, a viga, foi a mistura da industrialização com a urbanização. Né? E aí você pode ter essa exploração exponencial. O Ricardo Lira fala muito isso. Se você tiver 1.000 metros quadrados no meio da floresta amazônica, você tem um problema. Né? Se você tiver 1.000 metros quadrados aqui, né, em Itapiruna, não é nem um módulo rural. Mas se você tiver 1.000 metros quadrados no Leblon, você tem 10 milhões de reais. É a diferença, né? E aí da ideia de funcionalizar a terra urbana, né, e também a terra rural, porque estão lá nos direitos sociais da Constituição. Nós temos, né, de um lado, o direito à moradia e de outro lado o direito ao abastecimento alimentar, mostrando que a terra serve para morar e para comer. A sua função social moradia e alimentação. São as suas funções sociais. Tem o samba do padeirinho, uma vasta extensão onde não há plantação nem ninguém morando lá. Essa é uma definição muito melhor, né, do que, né, de qualquer jurista, é do sambista. Né? Não tem plantação nem ninguém morando lá. O senhor sabe dizer, professor, se o estado do Rio tem muitos bens desafetados? Eu ia perguntar, porque aqui no centro do Rio, hoje em dia, até em razão da pandemia, a gente tem diversos... Nós tínhamos que fazer, sabia? Essa é uma tarefa para um próximo governo, é fazer uma boa... um bom levantamento, isso mesmo, um bom levantamento, um bom registro, um recadastramento das propriedades do Estado e assim saber, né, o que o Estado tem e dar destinação. É uma questão importante hoje em dia que se discute. Antigamente não se falava nisso, porque quando a função social da propriedade surgiu, ela surgiu evidentemente como uma perspectiva sobre a propriedade privada. Né? Então, falar de função social da propriedade era falar de função social da propriedade privada. Hoje a gente vê claramente que existe função social da propriedade pública. Quando o Código Civil prevê, né, o artigo 99, 100, a existência de bens de uso comum, sim, e de bens de uso especial afetados, mas prevê, de outro lado, os bens dominiais, né, ou dominicais desafetados, ou seja, bens que não têm finalidade. Como um bem público não tem finalidade, cara pálida, né? Não, que história é essa, né? Exatamente. Então, né, essa ausência de função social é que levou a se considerar, por exemplo, a concessão especial para fins de moradia, sim, que é um instituto que contempla a falta de funcionalidade ou a falta de finalidade daquele determinado bem. Mas eu acho que nós tínhamos que evoluir para considerar usucapíveis esses bens dominiais. Isso é polêmico. Eu acho, porque a Constituição tem lá dizendo que os bens, os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. E eu acredito que esse dispositivo não possa ser reinterpretado para dizer que pode ou que não pode, até porque em matéria constitucional esses precedentes são perigosos.
eu acho que nós temos que fazer uma emenda. Já temos 115 emendas, vamos fazer uma 116ª para dizer que pode adquirir, né, imóvel dominial por uso capião. Se não se fizer, entendeu, a concessão, se não tiver nenhum tipo de função outra. Como último caso, você vai adquirir por uso capião, porque não pode o patrimônio imobiliário, né? Principalmente no caso do Rio de Janeiro, isso ia ser uma grande solução, porque nós fomos capital federal. Então nós temos patrimônio federal, estadual e municipal, assim, muito. Tem muito próprio nacional do pessoal da Marinha, pois é, do Exército, da Aeronáutica, tem e de outros. E Promoré em Deodoro também. Tem um monte de coisa. Então você tem muitas possibilidades de intervenção se for observada essa possibilidade de usucapi, mas antes de tudo, recadastrar para saber o que é que você tem disponível. E aí, entendeu? Eu gosto muito de falar, né? Começar pelo fim, né? Colocar as pessoas lá. Que isso é que é importante. Política de política de habitação de massa. Né? Você acha que é uma tendência, professor? Sair das grandes cidades e voltar para o interior? Isso é muito importante, né? Eu tive o Abbé Pierre, que era um grande franciscano francês, figura muito importante, veio aqui ao Rio, certa vez eu estava na prefeitura, e ele falou para nós, assim, que eram jovens da prefeitura, dizendo que as grandes cidades eram centros de miséria. Hoje o professor Boaventura Souza Santos está publicando, né, um livro sobre o futuro, né? E também lá ele está falando, né? O futuro começa agora. Ele fala dessa, né, de haver uma desurbanização. Porque é evidente que o grande móvel da pandemia foi a urbanização. O critério do vírus foi um lugar muito urbanizado. Não foi rico, não foi pobre, foi muito urbanizado. Sim. E aí, com a tecnologia que temos... Hoje é possível cada vez mais chegar mais longe, a mais lugares. Então, o importante, né, é ter menos gente. Que a gente, né, não tenha mais essa ideia, essa volúpia da concentração de pessoas, né? Da viagem. O Boaventura faz até uma crítica à viagem. Eu que gosto de viajar, não compartilho muito com ele, não. Mas é verdade, porque se todo mundo quiser viajar sempre, as trocas de vírus e de bactérias e de coisas entre as localidades vão ser cada vez maiores. Então nós vamos ter que nos preparar para coisas que não estamos preparados. Né? Inclusive, o coronavírus foi exatamente isso, né? Foi essa... Pois é, exatamente. As pessoas começaram a vir, muito antes de se saber da existência do vírus, as pessoas já tinham ido e voltado 10 vezes. Já estava num nível endêmico e depois... no tempo, não tinha tanta possibilidade do ponto de vista da medicina. Mas eu vi, por exemplo, os relatos da gripe espanhola, né? Nos relatos da gripe espanhola, que foi terrível, mas em determinado momento você podia conter as pessoas. Você então não viaja mais, viajava de navio. Né? Eram limitados os meios de transporte. Eram limitados os meios de transporte, dava para você realmente trancar todo mundo em casa, não sei o que, identificar do vírus. Agora não foi possível, quer dizer, até ser possível, né, a tragédia já estava sendo feita. Então, a tua pergunta é muito boa para ver que todos têm que, hoje, questionar profundamente a urbanização. A urbanização como foi feita, que é essa ideia do maior negócio que o capitalismo criou. Uma laje em cima da outra e vamos lá. Cidade de 6 milhões, cidade de 5 milhões, cidade de 10 milhões. Sim, sem dúvida. Poxa, nós não podemos resistir numa cidade como essa, né, o Rio de Janeiro de hoje, ao assédio de uma, doença grave, a um colapso dos serviços públicos. A gente se imagina sem luz? Não. Né? É possível, né? Mas como é que a gente vai ser sem luz, sem água encanada? Sem luz, sem água. Pois não pode. Então a gente sem telefone. Estava vendo a reportagem e aí ontem. Você vai criando São Gonçalo, os prédios, mas você não mexe nas vias, né?
Então a mobilidade urbana também é prejudicada. Mas é a civilização do automóvel. Sim. Qualquer um de nós, se for a sua agência bancária, vai ver que tem lá oferecido um empréstimo para comprar automóvel. Aplicativo. Até no caixa eletrônico. Você caixa eletrônico já vem. Uma fortuna para comprar automóvel. Por quê? Para prestigiar a civilização do automóvel. O banqueiro está junto com a montadora para botar um carro na tua mão, entendeu? Para quê? Para que você prestigie essa situação, essa mesma sociedade que coloca a laje em cima da outra. Tudo isso é do mesmo planeta, tudo isso é do mesmo time, né? Para quê? Para ganhar à custa da cidade. E a cidade não reparte, né, os seus benefícios com os outros. Quando vai repartir, é um problema sério. Quando vai ter o quê? Um evento cultural, vai ter um evento esportivo, vai ter alguma coisa que vai acabar sendo cooptada também pelos que têm mais. O professor falou no início do Pendura, né? Eu não gosto do século XXI. Pois é, por isso é que eu vou terminar dizendo isso, entendeu? É mais uma advertência, cuidado com o século XXI. Professor, a gente tem aqui no nosso Pendura, a gente chama de quadro, né? Mas a gente pede ao convida, né? Para que uma coisa boa é bater o martelo. A gente, tem alguém que eu quero prestigiar, homenagear. O bater o martelo é uma coisa boa. Fazer a transferência. E tem o pendura. Quem você pendura, na verdade, é coisa ruim, mas é só no sentido figurado. Mas o pendura no meu tempo era uma coisa boa. Pois é, mas como é que a gente já tem o martelo? A gente fez um quadro mais ou menos assim. Pra botar no pendura. Né? Mas não vai pendurar nosso canal não, gente. É só uma brincadeira, tá? Não sai do canal, se inscreva no canal. Pra quem você bate o martelo, professor? E aí eu falo uma... Pode ficar Aqui à vontade. É liberdade. Liberdade? Não, fica ali. Eu bato o martelo para democracia. Isso aí. Muito bom. Show de bola. Aqui não tem censura. É o que a gente geralmente fala, exatamente isso. O Rian, quando alguém bate o martelo, ele fala, aqui é democrático. Então você já trouxe... Pode bater o martelo para quem quiser e pendurar quem quiser. Só não pode pendurar o Dr. Rian e o Dr. Thalita. Quando você perguntou do limite, falei, ele vai bater um martelo na cabeça do Dr. Rian. Acho que bom que... Não, mas ele deu uma martelada sólida. Mas se quiser pendurar o Rian, não tem problema não. Não. A gente pendura as mais ideias e aqueles que as professam. Show de bola. Os espíritos de pouca luz. Show de bola. Professor, muito obrigado pela sua presença. Volte sempre. Essa entrevista de hoje, a gente agradece de verdade aqui que trouxe o conhecimento. Obrigado por você compartilhar o conhecimento com a gente, com os nossos ouvintes. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário. Agradecer também o Alex Chuvas. Fez a ponte. Alex Chuvas, pois é. Isso aí, Educafro. Educafro. Muito obrigada, Alex. Querido professor. Exato. Então, galera, veja aí o gabarito do nosso professor. Deu uma aula de história real, uma aula de direito. Estou muito feliz com a sua participação. Volte sempre. Obrigado. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado. Tchau. Tchau.